Olá a todos, Priscila falando para mais uma Gota Fraterna, né, no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Né? Muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre o capítulo 14, que chama A Coroa e as Asas, tá? Então vamos lá. Eu vou ler porque tem uma história, então eu acho que é legal a gente entender a história para a gente pegar os ensinamentos. Então, comentava-se na reunião as glórias de saber quando o Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que, um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então ele foi trocando, né, de roupagem, ele foi esse homem, né, amante da verdade, ele mergulhou no caminho da ciência, em busca do desenvolvimento intelectual, né? Então, onde essa história vai dar, vamos ver. O emissário cumprimentou, abraçou, então aí ele recebeu, né, depois de toda essa trajetória, ele encontrou um ser divino, né, um amigo espiritual, um benfeitor, que cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Então, ele chegou, né, num ponto, num desenvolvimento ali. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria, né, da sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, a coroa, né, é o rei do mundo. E a asa, né, a gente eleva para conquistar um mundo mais elevado. Então, ele falou, ó, peraí, antes de você subir, para ganhar asa, você tem que revisitar esses lugares, né, a sua trajetória, para a gente ver realmente o que aconteceu. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Então agora ele tinha visão 360 sobre tudo que tinha acontecido. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Então ele achou tudo muito engraçado olhar quem estava abaixo dele, em termos do conhecimento da elevação intelectual. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante, peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando cremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Então, ele foi, voltou, achou engraçado quem estava ainda caminhando, né? Achando
atitudes infantis, achando tudo muito sem graça e, mais que isso, zombou e desencorajou essas pessoas que estavam no caminho, né? Todo mundo que cresce ou que chega ao topo da montanha para ganhar asa já passou por muitas etapas e a gente só evolui na tentativa, na experiência, né? Ninguém que não fala inglês já chega fluente. A gente tem um processo de estudo, onde a gente vai errar, a gente vai acertar. E todo o processo de aprendizagem é assim, inclusive da aprendizagem da nossa evolução intelectual até aqui. Né? Até aqui estamos falando da intelectual. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detenhança ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. Então, o mensageiro deixou claro: como você quer as asas para elevar-se se você zomba de quem percorreu o mesmo caminho que você, mas ainda não chegou? E qual foi a orientação? Volta por todo esse caminho e ajuda essas pessoas que você acabou de zombar. E essa analogia, né, da história é a exata analogia que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente precisa passar uma vida inteira, aí a gente cresce, a gente zomba, aí vai lá, a gente volta para uma outra vida para ajudar aquelas pessoas que a gente abandonou ou que não ajudou no caminho, né? E aí ele conclui: o mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, não é só sobre uma evolução intelectual, é também sobre uma evolução moral, sobre uma evolução dos sentimentos, sobre colocar o amor em toda essa trajetória, em toda essa caminhada, se colocando no lugar do outro, entendendo, né, que é uma bênção a gente poder, né, se edificar e crescer intelectualmente, mas que isso não nos torna melhor, né, que ninguém, até porque o mundo e nós mesmos só evoluirmos em conjunto. A gente faz parte, né, de uma grande família espiritual. E o nosso dever como pessoas que, né, porque a gente sempre vai estar um degrau acima, né, de alguém, né, independente em que lugar dessa escada estamos, né. Então é muito importante que, independente desse lugar que a gente esteja, a gente olhe, né, para trás, para o lado, né, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor de quem já esteve ali, porque graças à ajuda de outro alguém conseguimos seguir nessa subida. E aí é nosso dever, né, é nossa função nessa escada que a gente auxilie quem está do nosso lado e quem está atrás da gente também, porque é assim que a gente entra na grande egrégora, né, do amor de Deus.
sendo também o amor e sendo instrumento desse amor na Terra. Então, a lição ela deixa muito clara, né, que não basta só o crescimento intelectual, há que ter o crescimento moral. Então, na nossa trajetória, que a gente lembre-se de colocar sempre o amor em tudo, porque eu acho que se a gente colocar o amor em tudo, a gente vai estar nesse caminho. Né? Não adianta eu saber 1000 fórmulas se eu não tiver o amor para aplicá-las no bem. Então, com essa reflexão dessa linda lição de hoje, a gente possa ir atrás das nossas asas, né? Entendendo que elas só virão a partir desse tipo de entendimento e desse tipo de ação, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma excelente semana para todos. Beijos e até a próxima.